que não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. 1 Pedro, capítulo 1, verso 16. O apóstolo Pedro, nestas palavras, ele começa a expor a sua preocupação com os irmãos, os filhos da fé, aqueles a quem ele havia levado ao conhecimento do Evangelho e havia discipulado no caminho do Senhor. Ele prevendo que o tempo da sua partida, ou seja, o tempo da sua morte estava próximo, isso vai estar notório lá no verso 14, lá atrás. Ele agora também preocupado se aqueles irmãos, se aquela comunidade estava ou não preparada para a ausência dele mesmo, ou preocupado talvez com como eles seriam amparados, quem seriam os seus mestres. O apóstolo Pedro começa então a enfatizar, deixar claro que tudo o que ele havia ensinado para aquela comunidade era fruto de verdades absolutas, de testemunhos oculares. Ele diz que a mensagem do Evangelho, onde enaltecia o poder de Deus em Jesus Cristo, não fora fruto de fábulas. Eles precisavam crer que todo o testemunho que o apóstolo Pedro tinha de Jesus era de uma verdade absoluta, era de uma verdade comprovada. Não foi apenas o apóstolo Pedro, mas uma comunidade inteira que assistiu o ministério de Jesus. E sabendo ele que em transição de gerações, possivelmente algumas verdades podem cair na raia do mito e assim serem consideradas apenas invenções humanas. Baseado nisso, então, ele se preocupa e diz: olha, tudo isso que eu disse, tudo isso que eu ensinei para vocês é exatamente aquilo que eu mesmo vi, não são fábulas, acredite nisso. E ele tem essas verdades como fundamento para a própria esperança daquela comunidade. Olha as palavras do apóstolo Pedro. Ele diz: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas engenhosamente inventadas. Ele atrela a esperança da vinda, aquela promessa da vinda, àquilo que havia acontecido anteriormente. Se a igreja deixa de acreditar no fundamento do Evangelho, na história, naquilo que foi construído a partir da realidade da vinda do Senhor a este mundo, logo nós olharemos para o futuro com um olhar cético, um olhar especulativo. Quantas pessoas já não acreditam mais que Jesus voltará? Quantas pessoas têm dúvidas se realmente a Bíblia é verdade, se realmente o testemunho que está aqui é um testemunho que deve ser levado a sério? Eu quero dizer para você nesse momento, se eu não acreditar em um homem qual o apóstolo Pedro, um homem rústico, mas um homem muito sincero, um homem que na sua própria história tem muito mais do que se envergonhar, do que se vangloriar. Se eu não acreditar nesse homem que a Bíblia nos mostra com tanta clareza, com tanta profundidade, com tanta transparência, em quem eu deveria acreditar? É uma pergunta que eu deixo para você. A palavra de Deus é fiel e verdadeira. Ela nunca teve a intenção de se auto-embelezar ou de ocultar as verdades que estão nela contidas. Mas ela deixa tudo claro, mostrando quem é realmente o homem, suas fraquezas, suas falhas, seus pecados, seus defeitos. Mas ela enaltece então ao Deus que é Criador, o Deus justo, o Deus também gracioso, amoroso, que sempre acolhe aqueles que vão até Ele com o coração totalmente quebrantado e contrito. Diante disso, nós precisamos pensar, como o apóstolo Pedro, o que nós estamos reservando para a nossa posteridade. Nós estamos criando um evangelho que está fundamentado em fábulas ou em um testemunho escriturístico, um testemunho fiel e verdadeiro na palavra de Deus. Quando a palavra de Deus deixa de ser suficiente para o anúncio do evangelho, esse evangelho está terrivelmente ameaçado. Voltemos para a palavra de Deus, deixemos de correr atrás de fábulas, não demos ouvido à fábula. O próprio apóstolo Pedro, ou apóstolo Paulo, havia nos alertado que os homens dos últimos dias se tornariam amantes de si mesmos e eles estariam alimentando um povo preguiçoso, um povo tendencioso que gostariam também de se autossatisfazerem, e para isso estariam esse povo dando ouvido a fábulas
querido, enquanto nós tivermos essa preciosidade, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, não precisaremos de fábulas, não precisaremos de espetáculos humanos ou criatividade de mágica ou magia. Voltemos ao Evangelho. Que Deus te abençoe, pois se nós firmarmos, como o apóstolo Pedro, com o propósito de mostrar os testemunhos, as verdades aqui já reveladas, contidas, e analisarmos com todo o critério, como fez o nosso amado doutor, também historiador, o Lucas, no seu Evangelho, em Atos dos Apóstolos, se nós tivermos o cuidado pericial para estudarmos a palavra de Deus, então nós deixaremos um legado maravilhoso para a nossa posteridade. Se não, dentro de algumas décadas, ou talvez menos que isso, nós teremos um povo mais decepcionado ainda, mais cético ainda. E o agnosticismo, ele simplesmente não estará em nossas escolas, mas ele estará dentro das nossas próprias igrejas. Que Deus te abençoe grandemente.